Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade agora à parte 2 da lição número 9, tem um título Muito Mais Glorioso. No último vídeo nós vimos sobre a primeira parte, na questão de que somos triunfantes em Cristo Jesus e também que exalamos o bom perfume de Cristo, né? Cheiro de vida para a vida daqueles que aceitam o senhorio do Senhor Jesus sobre as suas vidas e cheiro de morte para a morte aqueles que não têm pacto com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade então falando sobre a carta de recomendação que está lá em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Tá? Vamos ler parte a parte, né? São dois pontos que nós queremos falar para não ficar um vídeo muito longo, que fala sobre a carta de recomendação de Paulo. Eu vou ler os 3 versículos, depois eu comento um por vez. Diz assim o texto: Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de carta de recomendação para vós, da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua de corações de carne. O texto nos diz, irmãos, que os coríntios parece que estavam pedindo carta de recomendação a Paulo, ou pelo menos as pessoas novas que não conheceram Paulo estavam pedindo carta a ele. Nós vemos aqui no versículo 3, a carta, Paulo está dizendo, é desnecessária. Por quê? Porque Paulo é o fundador da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele conviveu com aqueles irmãos, ele já contou a sua história para aqueles irmãos, já fala de Jesus Cristo, então não precisa de ter recomendação, né? Como alguns que estavam lá na igreja, pelo que parece aqui o texto, né? Ou será que precisamos a semelhança de alguns de carta de recomendação? Ou seja, parece que pessoas apareceram por ali com credenciais, dando carteirada, vamos dizer assim, né? Naquela igreja e questionando a autoridade de Paulo. É como se, né, irmãos, aparecesse alguém na nossa igreja hoje e questionasse a nossa autoridade ali, ou seja, nós estamos ali com os irmãos já há bastante tempo na igreja, os irmãos conhecem a nossa vida, o nosso projeto de ministério, os irmãos sabem dos anseios do nosso coração, os irmãos sabem para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar enquanto reino de Deus, enquanto ministério, no entorno do local onde nós estamos inseridos. E não preciso me apresentar para os irmãos da igreja. Aí as pessoas que vêm de fora, elas sim se apresentam. Eu sou o missionário fulano de tal, eu sou o evangelista, eu sou o pregador, eu sou o pastor. E aí você quer referência, né? Pelo menos deveria querer, né? Para saber de onde que ele veio, se o ensinamento dele condiz com o ensinamento que nós temos em Cristo Jesus, com aquilo que nós concordamos a respeito da palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada. Paulo vai dizer, não é preciso de carta de recomendação. Na verdade, vocês são a minha carta, Paulo está dizendo aqui, né? Então a igreja é que dá testemunho de Paulo. Olha, o apóstolo Paulo, ele é assim, ele é assado, ele exorta, ele faz, ele não faz, ele viaja, ele pega oferta, ele não pega oferta, ele dá assistência, ele não dá assistência. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, está precisando de carta de referência? Vocês são a minha carta. Falem por mim quando as pessoas perguntarem, né? E eu dou graças a Deus, porque na nossa comunidade, na nossa igreja, as pessoas também são a nossa carta. É eles que falam a respeito de nós, são vocês quem nos defendem, são vocês quem nos alegram e nos suportam em oração, e eu agradeço muito a Deus por fazer parte dessa comunidade, por amar os irmãos e por ser amado pelos irmãos, o cuidado e o carinho que os irmãos têm conosco e com a nossa família.
né? Então Paulo está dizendo isso aqui, olha, vocês, igreja de Corinto, são a minha carta, e eu faço dele as minhas palavras, vocês são a minha carta, a minha referência, né? Eu não preciso me justificar para ninguém. Eu digo, olha, pergunta lá na igreja quem sou eu, né? Pergunta lá no meu trabalho quem sou eu. Porque, irmãos, aonde nós vamos, nós somos carta de Cristo. Paulo vai falar isso mais para frente aqui, né? No versículo 3, está dizendo que nós somos manifestos como carta de Cristo. Então você tem a credencial de Cristo, o bom perfume de Cristo, e eu quero crer que lá na escola, lá no seu trabalho, né, nos seus afazeres, você é um bom representante de Cristo, né? Um exemplo aqui, né? Um soldado passa na rua ali e faz o trabalho dele direitinho, né? E aborda corretamente as pessoas na rua e faz o trabalho dele, né, com dedicação. Você vai dizer o quê? Que o soldado Davi, que o soldado Manuel, que o soldado Joaquim, que eles são boas pessoas, que eles são... Não, você vai falar assim, o policial militar, né, tratou bem, o policial militar exerceu o seu trabalho de forma, né, coerente e tal. Da mesma forma, se ele fizer um mau trabalho, né? Ninguém vai lá e vai olhar no nomezinho dele e dizer, o Davi, o soldado tal ali fez uma coisa que não devia. Não, vai dizer assim, olha lá o que o policial está fazendo. O policial atirou, olha lá, o policial feriu, o policial matou. Ou seja, ele coloca em risco toda uma instituição. Então você é carta de Cristo. Você leva a credencial de Cristo. Se você agir bem, você dá bom testemunho de Cristo. Mas se você agir mal, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha lá o que os crentes fazem, olha lá o cara que se diz cristão, olha lá o que a igreja está fazendo. Então, queridos irmãos, temos que ter noção de que somos carta de Cristo, né? A carta, para Paulo aqui, ele vai dizer que é desnecessária, porque os irmãos o conhecem. A carta conhecida e lida, a argumentação de Paulo era baseada na própria existência da igreja coríntia, né? Então, isso quer dizer, se a igreja existe, se ela está bem, né? Se ela está firme, ora, Paulo é que implantou aquela igreja. Lá na frente, Paulo vai dizer, né, que não é mérito dele, que é mérito do Senhor. E boa coisa Paulo faz, porque ele não traz a glória para si, ele dá a glória toda para Deus. Mas isso nós vamos ver mais para frente um pouquinho, tá? Paulo diz então que eles eram sua carta viva e que podia ser lida e conhecida por todos os homens. Paulo confia na igreja e ele diz, olha, pode apresentar para os homens, pode ser conhecida e lida por qualquer um, porque eles vão dar bom testemunho de Cristo. Aqui na revista está dizendo, esta carta possui excelente valor, pois foi produzida por Cristo e inscrita em cada irmão coríntio pelo ministério do apóstolo. O trabalho de inscrição no íntimo do cristão não foi efetuada com tinta que podia ser desbotada e apagada, mas pelo Espírito do Deus vivente nos corações. Ao estabelecer contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, Paulo pensava na diferença entre a lei mosaica e o Evangelho, né? Aqui está falando do versículo 2 e 3, vós sois a nossa carta escrita no coração e lida por todos, não escrita por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está suscitando lá as tábuas da lei que foram dadas a Moisés no monte, né? Aquelas tábuas foram escritas por Deus, mas em pedras. E era a lei de Moisés que estava sendo aplicada ali, que estava sendo dada a Moisés. Deus está dizendo aqui, através de Paulo, que esse tempo da lei escrita em tábuas de pedra acabou. Agora, segundo o versículo 3, manifestos como carta de Cristo, ministrado a nós, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Jesus, quando estava para subir aos céus, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus.
Não se esqueça, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é deixado e se ele está dentro de nós, não mais em tábuas de pedra, não mais em um livro que fica ali na cabeceira da cama ou que fica num local de destaque na casa, né, como se fosse um amuleto. Não, a lei de Deus agora está dentro de você, está no seu coração, está na sua mente. O Espírito Santo comunica com você o que é certo e o que é errado e te convence. É assim que nós cremos? Te convence o quê? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Né? Vida para vida, para aqueles que aceitam a repreensão, para aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Morte para morte, para aqueles que não estão seguindo, né, a aliança com Deus. Ezequiel 36, 26 e 27 vai dizer exatamente isso. Tirarei o coração de pedra e imprimirei a minha lei nas suas mentes e nos seus corações. Então agora não somos mais como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, como os mestres da lei que estudavam e decoravam lá todos os 10 mandamentos, mais os outros 300 e tantos que eles mesmos criaram, né? Eles tinham que aprender todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conhecer os profetas e conhecer toda a lei para saber se estavam transgredindo ou não a lei, e a única coisa que eles conseguiam era descobrir que errou quando eles iam confrontar suas atitudes com a lei. Agora não é mais assim. Deus tira o coração de pedra e coloca a lei o quê? Na mente e no coração. E agora, quando Jesus sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, você tem a lei na mente e no coração e tem o Espírito Santo. E é por isso que quando você está prestes a cair, e é por isso que quando você está prestes a cometer um pecado, você ouve aquela voz doce e suave do Espírito Santo. Não faça isso. E devemos ouvir a esse Espírito Santo. Né? Essa foi a segunda parte da nossa lição. Temos ainda uma terceira parte e assim nós vamos finalizar, mas eu não quero continuar agora para não deixar o vídeo muito longo. Né? Que Deus te abençoe e que você tenha a capacidade, a sensibilidade de ser essa carta de Cristo. Ora, aqui o texto já diz que você anda em triunfo, que você é o bom perfume de Cristo, que você exala cheiro de vida para a vida. Então seja uma carta aberta de Deus, uma carta confiante, uma carta que exerce a fé e anima as pessoas e que leva as pessoas a refletirem sobre seus pecados e a refletirem sobre a salvação em Cristo Jesus. Você é um agente do reino de Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde de todo mal e que logo passe toda essa situação de quarentena e de pandemia para que nós possamos congregar novamente e unidos adorar a Deus. Fiquem na paz. Amém.